Oi gente, tudo bem? Antes da gente começar o vídeo, eu quero falar só uma coisinha bem rápida com vocês. A primeira é que eu decidi como que vão ser postados os vídeos no canal de vez agora. Eu vou sempre intercalar um caso com alguma outra coisa e outro caso, pra ficar mais legal, porque é o que eu mais gosto de falar e parece que também é o que vocês mais gostam de assistir. Então acho que vai ficar bom assim. E outra coisa é que eu ainda tô com essa lapela improvisada, mas eu vou mudar isso. Vou comprar uma lapela decente, mas por enquanto vai ser essa. Beleza? Hoje eu vou falar do caso do Ted Bundy. É um dos maiores serial killers do mundo, um dos mais conhecidos. Então vamos pro vídeo. Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, nasceu no dia 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos. A sua mãe se chamava Leonor Louise Cowell, engravidou dele de quando tinha 22 anos e era mãe solo quando deu luz a ele. A Louise fez o parto do Ted em uma casa para mãe solo, em Vermont, e para esconder o fato de que ele era um filho ilegítimo, que não tem pai, ele foi criado como filho adotivo dos seus avós. E falaram para ele que a mãe dele, na verdade, era irmã dele. Então ele acreditava ser filho dos avós e irmão da mãe. No ano de 1951, o Ted e a Louise se mudaram para Tacoma, em Washington, e logo a Louise se casou com um homem que se chamava Johnny Bundy, dando então ao Bundy o sobrenome. O Ted mostrou interesse por macabro logo cedo, quando tinha apenas 3 anos de idade. Um dia, enquanto sua tia Julie estava dormindo, ele espalhou faca pela cama inteira dela, e quando ela acordou, ele estava parado olhando para ela e rindo. Durante a adolescência, o Ted se mostrou um ótimo aluno, ele tinha muitas notas, era muito educado e muito inteligente. Então, devido a essas boas notas, não foi difícil para que ele passasse numa faculdade. E ele começou a cursar psicologia na Universidade de Washington. Nessa época, ele se apaixonou por uma jovem muito rica e bonita que se chamava Stephanie Brooks, mas como ela era de uma classe mais alta que a dele, o relacionamento durou apenas 1 ano até que ela terminasse com ele. A separação deles deixou o Ted completamente arrasado e ele simplesmente não conseguia aceitar o término. Após isso, ele fez uma viagem bem extensa pelos Estados Unidos, até que ele voltou para Washington em apenas 1969. Nesse mesmo ano, a Louise finalmente contou para ele que ela não era irmã dele, e sim mãe dele. E depois que ele descobriu isso, ele virou uma pessoa completamente fria e muito obcecada por se manter no controle das coisas. Na época do término, o Ted largou a faculdade, já que ele tinha entrado numa depressão profunda, e se formou apenas no ano de 1972. Nesse mesmo ano, ele salvou a vida de uma criança que estava se afogando e ganhou uma condecoração por isso. Também se afiliou ao Partido Republicano e começou a trabalhar com política. O Ted também foi aceito na Faculdade de Direito de Utah e se formou em Direito lá. Dessa faculdade, ele conheceu sua nova namorada, que era uma mulher que trabalhava nessa universidade como secretária e se chamava Elizabeth Clockford. Em uma das suas viagens de trabalho, ele reencontrou a Stephanie e tentou reconciliar seu relacionamento com ela, e ele conseguiu. Então, ao mesmo tempo que ele estava namorando com a Elizabeth, ele namorava com a Stephanie. Isso não durou muito tempo e o Ted acabou terminando com os dois relacionamentos. Por volta de 1974, muitas queixas de mulheres desaparecidas começaram a aparecer e circulavam algumas histórias das vítimas sendo vistas pela última vez com um homem jovem, de cabelos escuros e que se chamava Ted. Dizem então que foi nessa época que o Ted começou sua atividade como assassino. Nesse mesmo ano, o Ted invadiu a casa da Linda Ann Halley, que tinha apenas 21 anos. Ele bateu na cabeça dela para deixá-la desacordada, levou ela para um local diferente, estuprou e matou. A gente pode dizer que existia uma semelhança muito grande em todas as vítimas do Ted. Então todas eram jovens, universitárias, tinham cabelos longos e escuros. O Ted disse em uma declaração que ele sentia ódio pelas mulheres e, em especial, aquelas que se pareciam um pouco com a mãe dele. Então ele escolhia as vítimas de acordo com alguma semelhança física que elas poderiam ter com a mãe dele. Todo assassino em série tem uma forma própria de abordar as pessoas, e no caso do Ted não era diferente. O que ele fazia era o seguinte: ele atraía suas vítimas dizendo que ele estava machucado, e para confirmar isso ele colocava um gesso no braço ou no pé e pedia para carregar algumas coisas, então livros ou compras, e assim que a vítima chegava no carro, ele dava uma batida na cabeça da menina para poder empurrar ela para dentro do carro, ele algemava e saía do local. O fato do Ted ser muito educado, gentil e muito inteligente, além de tudo ele era um homem muito bonito, ajudava com que as meninas acreditassem nele e fossem ajudar ele. O Ted tinha um Fusca que do lado do passageiro não tinha nem banco e nem maçaneta para o lado de dentro. Então quando a pessoa entrava, ela não conseguia sair. É interessante dizer que o Ted não tinha um lugar específico para realizar os assassinatos. Então, cada vez ele estava num local, ou talvez até em cidades diferentes, em estados diferentes, ele sempre mudava de lugar
onde ele realizava esses assassinatos. O Ted mantinha um modus operandi, assim como todos os assassinos em série. Ele estrangulava a vítima e antes que ela tivesse completamente morta, ele abusava sexualmente da vítima. E isso se repetia em todas elas, mas algumas sofriam mais do que outras, assim como a Melissa Smith, que na minha opinião é um dos piores casos do Ted. Ela tinha só 17 anos e quando ela foi encontrada, o crânio dela estava totalmente esmagado, ela tinha muitos sinais de tortura no corpo e o corpo dela estava completamente machucado. O Bundy confessou 36 mortes em diversos estados nos anos 70, mas especialistas dizem que essa contagem pode ser de 100 ou mais vítimas. O número exato de mulheres que o Ted matou até hoje ninguém sabe. Bom, demorou muito tempo para que o Ted fosse relacionado com os crimes que estavam acontecendo, já que ele era um homem muito gentil, ele era católico, ele estudava muito, era muito inteligente, mas como estavam ocorrendo muitos crimes, o caso já estava muito famoso. Então, um dia, a ex-namorada dele, Elizabeth, ligou para a polícia e disse que as características do assassino que estava espalhada pela cidade, né, o retrato falado, tinham muita semelhança com o Ted. Mas, devido à sua boa reputação, a polícia não deu ouvidos para Elizabeth e descartaram essa possibilidade. O Ted se mudava muito e uma semelhança começou a ser notada. Toda vez que ele saía de uma cidade, os crimes paravam de acontecer naquela cidade e começavam a acontecer na cidade que ele estava. Em 1975, Ted se recusou a parar numa blitz e acabou sendo preso. Além disso, a polícia encontrou um esconderijo com ferramentas de roubo no carro dele. Então tinha um pé de cabra, tinha uma máscara, corda, algemas e algumas outras coisas. Mas, devido à falta de provas, ele foi solto e deixado apenas sob vigilância para ver se a polícia encontrava alguma outra prova para relacionar ele a esses crimes que estavam acontecendo. Depois disso, a polícia lembrou da ligação da Elizabeth e eles marcaram de encontrar ela. Depois desse encontro, a polícia resolveu, enfim, considerar a ligação do Ted com os crimes. O Ted sabia que a polícia estava de olho nele, então ele resolveu vender o Fusca dele. Mas, como ele tinha utilizado esse carro para levar muitas das vítimas dele, a polícia se aproveitou dessa situação para fazer uma busca bem profunda no carro dele. E foram encontrados fios de cabelo de vítimas que já tinham sido encontrados os corpos, evidências de sangue e também muitas impressões digitais. Então, detetives de vários estados que o Ted já havia passado se reuniram para criar uma investigação ainda maior. Assim que eles se reuniram, eles conseguiram juntar provas suficientes para conseguir mandar o Ted para a prisão. Como eu já disse, o Ted se formou em Direito, então ele resolveu que ele ia fazer sua própria defesa no tribunal. O fato dele ser bem egocêntrico ajudou ele também a decidir por isso. E no dia 7 de julho de 1977, em uma das idas à biblioteca que o Ted fazia para montar seu caso, as algemas foram tiradas dele e como a segurança do tribunal deixava muito a desejar, ele acabou fugindo pelo telhado. Na noite de 14 de janeiro de 1972, o Ted invadiu a casa Chi Omega na Florida State University e atacou 4 das jovens residentes femininas que estavam lá. Elas foram agredidas com batidas na cabeça, seguido de estupro e outros atos de violência, como uma mordida que o Ted deixou em uma das meninas, o que foi crucial para que a polícia ligasse ele diretamente a esse crime. Então, eles fizeram um estudo da mordida do Ted e perceberam que era idêntica à mordida que estava no braço da menina. Nesse dia também, o Ted matou 2 das 4 meninas que estavam nessa casa. Como os casos estavam sendo muito noticiados, o Ted já era notícia no mundo inteiro, ele começou a se mudar mais frequentemente. Então, era como se cada dia ele estivesse numa cidade diferente, o que dificultou muito o trabalho da polícia em encontrar ele. O Ted não deixou de cometer seus crimes e em 9 de janeiro o Bundy sequestrou, estuprou e matou uma garota de 12 anos chamada Kimberly Leach. Em 15 de fevereiro, o Ted foi parado por um policial porque ele estava dirigindo um carro que tinha a placa roubada e o policial não sabia que estava prendendo o Ted Bundy e posteriormente ele disse que quando ele pegou o Ted e estava levando para a delegacia, o Ted disse para ele: "Eu preferia que você tivesse me matado". Em julho de 79, o Ted foi levado pela primeira vez no tribunal. Ele realizou sua própria defesa e, na verdade, ele estava bem confiante com isso. O Ted era um homem que gostava muito de se mostrar. Então, nesse dia, tinham muitos repórteres, tinham muitas câmeras e ele ficava se mostrando muito, rindo, piscando para as câmeras e tudo mais. Em 23 de julho, depois de 7 horas de julgamento, o Bundy foi finalmente considerado culpado por todas as acusações e sentenciado à morte. Mesmo depois de tantos crimes que ele cometeu, algumas mulheres eram muito interessadas nele. Então, do lado de fora do tribunal, tinha algumas mulheres com cartazes em defesa dele.
E até hoje o Ted foi o prisioneiro que mais recebeu carta de mulher interessada nele. Em 1980, o Ted pediu a mão da Carole Ann Bone, uma das mulheres que mandava carta para ele, e ele fez isso durante a fase penal do seu julgamento. Ele propôs e ela aceitou na presença do juiz, o que tornou o casamento legítimo na Flórida. Durante as visitas conjugais que eram concebidas ao Ted, a Bone acabou engravidando e deu luz a uma filha que ela nomeou Rose Bundy, assim como o pai. Em 1986, a Bonnie acabou percebendo que o Bundy era realmente culpado dos crimes e ela se separou dele 3 anos antes dele ser morto. Ela voltou para Washington e a gente não sabe muito sobre o que aconteceu com ela nem com a filha dela. Como o Ted percebeu que a defesa que ele tinha montado não seria o suficiente, ele acabou contratando 2 advogados e esses 2 advogados tentavam provar a inocência do Ted por meio da insanidade dele. Alguns testes mostravam que o Ted sofria de esquizofrenia, que ele tinha dupla personalidade, uma pessoa muito depressiva, obsessiva e muito egocêntrica. Mesmo com a ajuda dos advogados, o Ted foi considerado culpado de novo e sentenciado à morte mais uma vez. Com 2 sentenças de morte já condenadas, o Ted foi encaminhado para o corredor da morte na prisão estadual da Flórida e ele ficou por lá por quase uma década. Durante esse tempo, ele dava muitas entrevistas, então eu vou deixar a última entrevista que ele deu aqui na descrição para vocês poderem assistir. Depois de todas as condenações, o Ted ainda tentou provar sua inocência, o que não aconteceu, e finalmente ele confessou a maioria dos crimes. E segundo os detetives, o Ted explicou como ele fazia os crimes com riquezas de detalhes. Em 24 de janeiro de 1989, o Ted foi executado às 7 horas da manhã na prisão estadual da Flórida na cadeira elétrica. Fora do presídio, muitas pessoas estavam festejando, aplaudindo após a execução dele e tinha algumas pessoas até que soltaram fogos. O corpo de Bundy foi cremado em Gainesville e nenhuma cerimônia pública foi realizada. Antes dele ser executado, ele pediu que suas cinzas fossem espalhadas na montanha Cascadale, aonde ele matou pelo menos 4 de suas vítimas. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir desculpa por eu olhar um pouco para baixo, mas é que são muitos nomes e muitas datas, então eu acabei ficando um pouco confusa com as datas, tal, não consegui decorar todas. Então eu percebi que eu estava olhando um pouco para baixo, mas é só para eu ver as datas. Espero que vocês entendam. E queria pedir para vocês deixarem o like, que dizem que ajuda, não sei, deve ajudar. E também comentar aqui embaixo algum outro caso que vocês querem que eu fale. Eu tô com uma lista já de casos que eu quero falar, mas se vocês quiserem me indicar algum também eu vou agradecer muito. É isso, um beijo e é nóis!